hoje, foi divulgada uma pesquisa pela Quest, mostrando como é que os brasileiros estão observando a guerra, ou agora o massacre, o genocídio. E a gente repara que houve uma mudança na curva. Uma das perguntas na pesquisa: você tem uma opinião favorável ou desfavorável a Israel e a Palestina? Azul é favorável, vermelho é desfavorável. Então, vamos começar pelo lado de cá. Ó. Aqui é Israel. Quando começa a guerra, o confronto em outubro de 2023, 52% tinham uma opinião favorável sobre Israel e 27% desfavorável. Final de fevereiro, cruzou a linha. 41% é uma opinião desfavorável em relação a Israel e 39% ainda favorável. É claro que é quase um empate, mas houve uma movimentação e a gente percebe que isso é depois da fala do presidente Lula. Aí, em relação aos palestinos? Em relação aos palestinos, quase não se moveu. O povo brasileiro, que é abastecido pelo Jornal Nacional, pela cobertura dos grandes jornais, em sua maioria, etc., etc., a maior parte da população brasileira, 45%, segue a ter uma visão desfavorável dos palestinos. Tem aquele estigma, terrorista. É tratados como terrorista, quase sempre. Bloco, né? São tratados como se, Palestina, esse povo é tudo terrorista, né? Então, continua com uma visão negativa. Mas eu acho que o importante é isso aqui, ó. Houve um cruzamento. Por que isso aconteceu? A pesquisa traz uma pista. Quando a gente pergunta: quem é que tem opinião sobre isso? É mais bolsonarista ou é mais lulista? Vamos ver a tela seguinte da mesma pesquisa Quest. A mudança foi principalmente em relação a Israel, entre os lulistas. Olha aqui, isso aqui é só a opinião relativa a Israel, tá? Você tem uma opinião favorável ou desfavorável. É o desdobramento daquela tela anterior. Aquela tela anterior era a opinião pública de toda a população. Agora dividiu lulista, bolsonarista. Os lulistas, amplamente desfavoráveis a Israel, 56%. E só 24% ainda são favoráveis a Israel. Entre os bolsonaristas não se moveu, ficou no mesmo lugar. O que mostra isso aqui? Que o Lula, ao falar o que falou, ao denunciar, ao ter uma posição mais firme, ele trouxe o povo que votou nele para uma posição mais crítica em relação a Israel. Moveu. É claro que do lado dos bolsonaristas, eu acho que o Lula falar até reforça o apoio a Israel, né? Mas é um movimento importante da gente observar, portanto, alguma coisa começou a se mover também na opinião pública brasileira, apesar desta cobertura vergonhosa feita pela imprensa, como a gente mostrou ao longo dos últimos minutos. Bom, quais são as reações pelo mundo a esse massacre, além das falas? A gente teve uma reação que é bastante interessante, que é uma articulação de parlamentares progressistas de 13 países, incluindo parlamentares como o Corbyn, líder trabalhista da esquerda trabalhista na Inglaterra, e o Mélenchon, que é o líder da esquerda na França. Esse aqui é o Mélenchon, ó. É o líder, é um sujeito que foi super bem votado nas últimas eleições francesas, tá? Tem ali 25% de apoio, e esse é o Corbyn, é o líder trabalhista, não é de esquerda radical, é o líder trabalhista, né? Lá da Inglaterra. E aqui do lado brasileiro tem deputados do PSOL, do PT, mais da esquerda realmente, e assinaram uma carta com o seguinte conteúdo: nossas bombas e balas não podem ser usadas para matar, mutilar e desapropriar palestinos. Sabemos que armas letais e seus componentes, fabricadas ou enviadas por meio de nossos países, têm contribuído para o ataque israelense à Palestina, que já ceifou mais de 30 mil vidas em Gaza e na Cisjordânia. Portanto, é um movimento que começa para pressionar a indústria bélica de vários países, inclusive do Brasil, para que não forneça mais para Israel. Um boicote, pelo menos, em relação à indústria bélica. É antissemitismo? Vamos dizer que é antissemitismo fazer isso agora? Boicote, não fornecer material bélico? É sempre complicado, porque a gente sabe que o principal fornecedor é os Estados Unidos, Chico. E aí não tem conversa. Aliás, a economia dos Estados Unidos depende demais do fornecimento de armas, né? O complexo industrial militar dos Estados Unidos é fundamental, é o núcleo hoje, é um dos núcleos, né, do capitalismo nos Estados Unidos. Se você não tiver guerra, você não alimenta a economia dos Estados Unidos. Então,
não vai parar. Estados Unidos não vai parar de fornecer arma para Israel. De qualquer maneira, é uma pressão a mais que se faz. Israel vai perdendo, vai erodindo o apoio internacionalmente. É importante que essas articulações sejam feitas e apareçam também cada vez mais. Está aí a manchete. Mobilização contra a venda de armas para Israel reúne parlamentares de 13 países, incluindo aqui PSOL, PT e outros aqui do Brasil. Então era isso para a gente destacar a cobertura da imprensa, as reações aí pelo mundo e a fala do presidente Lula, que eu achei importante reafirmar, né, que é uma matança, né, que é uma carnificina, como ele disse hoje, e parecia tão grave, né? O Lula não podia ter comparado com o Holocausto. O que é mais grave? Usar uma palavra que talvez para o historiador não seja bem colocada, ou matar pessoas como eles estão fazendo lá na fila da fome, na fila de quem não tem nada para comer. O que é mais grave? Então o Lula fez muito bem, cada vez mais eu acho, de subir o tom e fazer com que também aqui no Brasil a opinião pública, pelo menos a opinião pública progressista, acorde para isso.